Olá, sou De Lucas Barbosa, contador de contos, meus contos. Hoje eu vou narrar uma história bem diferente. Eu estive em Belo Horizonte recentemente, estive com um tio, um querido tio, mais de 80 anos de idade, policial civil aposentado, mora sozinho em Belo Horizonte, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos, mas ele tem condições de morar sozinho e ainda se cuida muito bem, apesar dos seus 80 anos. E ele me contou uma história em que eu fiquei muito interessado. Ele descobriu que eu sou contador de contos. Já assistiu alguns vídeos meus e me mostrou, falou, quero te mostrar uma coisa. Levantou, foi até o seu quarto e pegou uma caderneta, essa caderneta. E dentro dessa caderneta tinha anotações de quilômetro a quilômetro de abastecimento de uma Kombi. Isso ocorrido em 1960. Nós já estamos em 2020 e poucos. 1960 é muito tempo. Em 1959, igual ele disse, a Kombi foi lançada. Em 1960, o chefe chamou e falou com ele, eu quero que você leve uma Kombi até Cuiabá, no Mato Grosso. Você imagina, 1960, Belo Horizonte a Cuiabá, estrada simples. A única estrada boa que haveria era Brasília a Belo Horizonte Brasília, que seria a BR-040, onde se orientou, e teria que pegar Sete Lagoas, Três Marias, João Pinheiro, Paracatu, Lusiânia, Cristalina, Brasília. E não existia essa cidade, talvez com outros nomes, mas já existiam. Nessa viagem ele disse que só via caminhões de abastecimento. E ninguém conhecia a Kombi. A Kombi havia acabado de ser lançado em 1959, 60, e em todas as capitais estavam se colocando Kombis para trabalhar em empresas. E levaria essa Kombi, cheia de material, até Cuiabá. Ele e mais duas pessoas dentro da Kombi. Um mecânico, claro que não havia mecânica nas estradas na época para o tipo de veículo. Todos os carros eram baseados no Fusca, né? Todas as estradas eram lotadas de Fusca. E ele foi com a sua Kombi e seus dois amigos. E uma das histórias que ele me contou, por alto, pararam para dormir numa cidade, não se lembra se era João Pinheiro ou Paracatu, e nesse local não havia pousadas, havia sim um bordel. Mas ele era casado, preferiu subir e deixou os amigos embaixo. Nesse momento, ele conheceu a dona da casa, teve o almoço, a janta para eles, tudo era coisa da época bem diferente, porque as estradas estavam lotadas de caminhões, inaugurando Brasília, Jânio Quadro, Vassourinha, lançamento do jornal Folha de São Paulo. Ele lembra de tudo, me contou muito interessantemente. O que mais me deixou alegre de ver ele ter guardado essa caderneta, com todos os apontamentos da cidade que ele passou, que eu vou depois colocar aqui quais as cidades que ele passou, de Belo Horizonte a Mato Grosso. Onde ele passava, abastecia, ele anotava. E a Kombi chamava atenção. E nesse bordel, depois da meia-noite, descansado, dormindo, acordou com barulho, cadeiras quebrando, mesas. E ele desceu para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou até o local do bar, do restaurante, simplesmente havia uma briga. Havia uns 4 peões ou 5 a cavalo que ficaram meio enciumados de ver eles com o carro, com a Kombi, viajando para o Brasil afora. E as mulheres, infelizmente, né, ele acabou mexendo, esse amigo dele mexendo com a mulher que não devia, e a briga começou. E ele não teve tempo, ele pegou sua arma, ele tinha uma arma, e deu 2 tiros para cima, parou a briga, e voltou tudo à paz. E foram descobrir que um estava com ciúme da mulher do outro. Sendo todos eram meretrizes, né, mulher da vida, somente ele estava ali descansando para dirigir novamente o dia inteiro. No dia seguinte, de manhã, os colegas todos com o rosto roxo, machucado da agitação da noite, ele conversou com a dona da casa, perguntou se ela não tinha medo de estar ali naquela estrada com homens diferentes todo dia, toda noite, viajando, construção de Brasília, peões, ônibus, caminhões, lotado de gente na carroceria, na época podia, né? Ela simplesmente enfiou as mãos no seio e disse que ela enfiou, não esquece disso, ela enfiou as mãos no sutiã e tirou uma pistola. Essa pistola dessas pequenininhas na época, né, 2 tiros, normalmente eram 22, e ela colocava dentro do sutiã. Então todas as mulheres naquela época se protegiam como podiam. Eram facas, eram canivetes, e ela já tinha arma. E mais algumas mulheres também, era comum conhecer essas mulheres, elas enfiavam a mão no sutiã, tiravam a arma, guardavam e ia ter o relacionamento. Então era a segurança dela. Esse é um dos casos. O mais interessante é saber que um homem tão inteligente, policial civil, com mais de 80 anos, nos anos 2020 e poucos, me contar uma história de 1960 e achou que eu ia duvidar, ainda me mostrou uma caderneta com todas as anotações de abastecimento, Jataí, e foi falando a cidade do Goiás que eles passaram, e me contou a história até Brasília.
onde eu estou escrevendo um texto, já está praticamente pronto. Falta eu fazer uma visita em Belo Horizonte para me contar o que aconteceu de Brasília até Mato Grosso, no Cuiabá. Agora você imagina Brasília em 1960, seus olhos, ele me contou que ele viu os esqueletos sendo construídos, a catedral, a torre de TV. Então uma história muito interessante, que eu faço questão de escrever essa história dele e fazer uma homenagem a essa pessoa muito importante, que é meu tio. Minas Gerais tem isso, né? O tio. Ele é primo do meu pai, era o melhor amigo do meu pai. E virou tio, e ficou todo mundo na família. Eu tenho o maior prazer de ir a Belo Horizonte e fazer uma visita e sempre ligar para saber como é que está a situação, porque uma pessoa de 80 e poucos anos está bastante lúcida. Um grande abraço ao tio e vamos manter essa homenagem, ok? Uma pessoa com 80 anos guardar uma caderneta de 1960 com todas as cores da Kombi, a placa da Kombi, os locais que passaram, a Kombi creme, placa tal, quilometragem de 100 e pouco, e terminou com 2.500 e pouco. É muito interessante. Então deixo para vocês essa história e aguarde que o conto vai sair breve. Um grande abraço a todos.